Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo para o nosso canal desta feita. O maior exegeta do Brasil. E uma pergunta, Jesus era boiceta? Pois bem, eu sou o professor Ferreira, esse é o seu canal de defesa das escrituras e defesa da igreja. Compartilhe, deixe o seu like. Quero dizer para você que voltamos com tudo. Voltamos com tudo. Estamos com um computador novo, vamos só melhorar a câmera, tá bom? Mas todos os dias agora tem vídeo no ar e acabou para o maior exegeta do Brasil. O maior exegeta do Brasil, ele gravou um vídeo, foi ao podcast e fez uma declaração de que Jesus era pecador e ele prova, olha só. Veja o que é ser o maior exegeta do Brasil. Vocês vão acreditar que Jesus foi um pecador? Não. E se eu lhe provar para você que ele foi? Quer ver? Vamos ver. Eu fiz o batismo de Jesus. Preste bem atenção agora, versículo 6. E eram por ele batizados, isso por João, no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando seus pecados. Aí eu pergunto, qual foram os pecados que Jesus confessou? Porque para ser batizado por João, era necessário confessar os pecados. Não tinha como ser batizado por João sem confessar os pecados. Olha o que está escrito aí, ó. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito isso aí, não está. Confessando seus pecados. Aí Jesus desce e não confessa. Quem é que ia aceitar a validade do batismo de Jesus? Entre as pessoas que estavam no Rio Jordão? Ninguém. Faz sacanagem isso aí que você faz, viu, sabe? É o que está escrito na Bíblia. Veja só. Jesus era pecador por quê? Porque João batizava para arrependimento de pecados, as pessoas que eram batizadas por João confessavam seus pecados, Jesus foi batizado, então Jesus confessou seus pecados, porque se Jesus desse do batismo sem confessar seus pecados, quem ia validar o batismo de Jesus? Primeiro, há um erro absurdo, porque os evangelistas que escreveram os evangelhos, essa narrativa, eles acreditaram em Jesus e que Jesus não tinha pecado, ele era o santo, o filho do Deus vivo. Pedro até chegou a dizer, afasta de mim que sou pecador, ou seja, tu não és pecador, eu sou pecador. E isso está nos evangelhos, tá bom? Está nos evangelhos. Então por que Jesus foi batizado? Se ele não tinha pecados, o que o fez ser batizado? É só você ler o versículo, o contexto imediato, o catafórico, o contexto imediato que está abaixo do texto. Diz assim, ó. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Veja bem, todos confessavam seus pecados, de repente aparece aquele que nunca pecou. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Deus encarnado. João diz, não, está errado. Eu devo ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus então lhe responde, deixa por agora, porque assim convém para que se cumpra toda a justiça. Que justiça? Vamos entender que justiça é essa? Vamos lá. 2 de Paulo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Jesus diz, deixa que eu seja batizado, João, para que se cumpra toda a justiça, está dizendo, eu sei, eu não tenho pecado, mas existe uma justiça no meu batismo, na minha vinda, na minha morte. Que justiça é essa? É que todos os pecados da humanidade ele tomou sobre si. E ele foi feito pecador por nós, para que se cumprisse a justiça. Qual a justiça? O homem pecou e o homem precisaria pagar pelos seus pecados. O homem deveria morrer para que toda a humanidade fosse salva. Assim sendo, este homem precisaria ser perfeito, não poderia ter pecado, precisaria ser o cordeiro, sem mancha, sem mácula. Então Deus encarna na pessoa de Jesus, João 1,14, o verbo se fez carne, e se encarna na pessoa de Jesus. Ele vem ao mundo, assume os pecados da humanidade, feito homem, e por isso ele é batizado por João para que se cumpra toda a justiça. Porque nele, em Cristo, por isso que a morte dele é vicária, é substituta, porque nele, em Cristo, todos os nossos pecados estão sendo batizados, todos os nossos pecados estão sendo punidos, estão sendo pagos. Então essa é a justiça.
aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No entanto, 1 de Pedro 3, 21 e 22 diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual, Cristo, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então Jesus nunca pecou, na sua boca nunca se achou engano. Ele foi batizado para que a justiça de Deus se cumprisse. Com a justiça de Deus, um homem justo, limpo, imaculado, sem pecado, pudesse pagar os pecados da humanidade. Como não existe um justo sequer, então Deus se fez carne, o Cordeiro de Deus assumiu o pecado da humanidade e em Cristo somos justificados. Por isso que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também pelo sacrifício e pela oferta de um único homem, todos são salvos. Claro, aqueles que vão a Cristo, isso é fato. Mas a oferta é dada a todos. Então está aí, esta é a justiça de Deus e a razão pela qual Jesus foi batizado, para que os nossos pecados fossem passados para a pessoa de Jesus e ele os conduzisse até a cruz e assim fôssemos justificados diante de Deus. Mas o maior exegeta do Brasil não sabe disso. Não sabe disso. E o pessoal do podcast até diz: sacanagem o que você faz. Claro, realmente é sacanagem, sem uma dúvida. É uma sacanagem com o texto, é uma sacanagem com a exegese, é uma sacanagem com a inteligência, é uma sacanagem com todo o poder cognitivo do ser humano, sabe interpretar texto. É uma grande sacanagem. Mas aí fica uma pergunta: por que os podcasts levam um cidadão, um exegeta, o maior exegeta do Brasil, para abafar e bombar? É simples. Se o maior exegeta do Brasil gravar um vídeo falando que Jesus é boiceta, não estou dizendo que ele fez isso, dizendo que Jesus é boiceta, os podcasts vão levar. Por quê? Porque os podcasts não estão preocupados em falar a verdade, não estão preocupados com a verdade das Escrituras. Os podcasts estão preocupados, e eles estão certos, tá? Deixar claro, estão preocupados em ganhar dinheiro. E se você falar qualquer abobrinha que cair na mídia, dá dinheiro. O Caneta Azul ganhou dinheiro, ganhou dinheiro. Os podcasts, por que os podcasts não levam o Caneta Azul? Leva o Caneta Azul. Ganhou dinheiro como cantor. Então, se o Caneta Azul ganhou dinheiro como cantor, por que o maior exegeta do Brasil não vai dar dinheiro aos podcasts como exegeta? Nada demais. Que Deus em Cristo nos abençoe e, como diz Silas Malafaia, que Deus tenha misericórdia do Brasil.